Valendo já? É. Então vai. Ai, meu Deus. Peraí que eu tô nervosa. Vamos orar. Vamos orar. Ai, Deus prepara. Vai. 1, 2, 3. Hello, sis! Como vocês estão? Começou! O mistério acabou! Sejam muito bem-vindas ao podcast Pode Ser! Porque aqui você vai descobrir que você pode ser aquilo que Deus fez você pra ser. Absolutamente tudo que Deus fez a gente pra ser, né? Sim. E aquela a gente quer se apresentar. Por quê? Porque todo começo tem um início, não é mesmo? E a gente quer se apresentar, quer falar pra você por que a gente tá aqui, por que a gente decidiu fazer esse podcast. Então vai lá, Flá. Eu sou a Flávia Leal, tenho 29 anos. Neném. Amiga, já tô chegando nas casinhas dos 30. Amiga, eu nem me lembro quando eu cheguei na casa dos 30. Sou casada com o Thiago. Nós vamos fazer 10 anos de casada agora em maio. Sou mãe dos babies piquititicos, Cecília e Ravi, de 2 anos e 3 aninhos. E nós somos a família Leal. Aqui você vai conhecer a gente um pouquinho mais profundo da família, porque nós vamos falar sobre tudo nesse lugar, né? A gente, numa conversa, a gente identificou um desejo em comum, né? De ter um espaço que a gente pudesse ser a gente, sabe assim? Porque nas redes sociais onde a gente traz o nosso conteúdo, às vezes o tempo é limitado, a gente precisa também mostrar as coisas com as crianças, com os maridos. Aqui não, aqui é nós, entendeu? Aqui é a gente. Aqui é nós que manda, não tem. Aqui é o nosso canto, entendeu? Aqui é o nosso canto. Então vamos lá, eu sou a Thaís Mendes, eu sou casada com o Bruno Mendes há 15? A gente tá em 25? 15 anos, estou casada com o senhor meu marido. Tenho 2 filhos, o Noah de 7 aninhos e o Theo, um semi-adolescente. Estou entrando... Que fase, amiga? Estou entrando numa fase nova e eu posso ser mãe de adolescente. Pode. Eu posso ser. E pode não surtar com isso. E olha que legal, né? A gente conectou exatamente por isso. Porque nós temos fases diferentes com a maternidade, com a idade, com o relacionamento. Então, vai ser experiências da Tá, minha, que vai ajudar com certeza vocês também a passar pelas fases de vocês. E é claro que a gente também quer a história de vocês aqui. A gente tá compartilhando, né, amiga? Eu tenho 38 anos. Uau. Mas, ó, eu vou falar pra você. Quem dá? Eu não dou. É a obra do Senhor, tá? É a obra... Diz que a alegria aperfeiçoa o rosto, né? Ah, é verdade. E olha, eu aprendi a ser alegre, sabe? Amiga, eu era meio carrancuda. Chata. Vamos falar sobre isso. Era meio carrancuda. Sabe aquela pessoa que não fala comigo até as 10 da manhã? Sim, eu era. Eu acho que eu sempre fui a alegria. Sempre fui assim, bem agoniada. Agoniada. Sou agoniada. Mas sua mãe é assim também. Eu vi um story seu essa semana. A minha mãe é leve. Ela fala e ri igual você. Fala e ri na mesma frase. A minha mãe, guarda esses dentes. Eu não consigo. Eu não consigo guardar os dentes. Eu estou sempre sorrindo, falando. Isso é uma essência que eu entendi que o Senhor me deu, sabe? Então, eu tô trabalhando para cada dia mais compartilhar ela de uma forma bem tranquila e leve para vocês também. E esse espaço vai ser isso, a gente falar das fases que nós estamos vivendo, das fases que nós já passamos. Sim. Nós já passamos pelo puerpério, né? Então a gente tem aqui um pouco mais de autoridade para falar sobre isso. O meu puerpério, o primeiro não foi fácil. Da Ceci foi tranquilo, do Ravi já foi mais difícil. O meu primeiro foi punk, mas o Theo era um bebê muito bonzinho, mas era uma coisa eu comigo mesma. Mas a gente pode falar um dia sobre isso, né? Tava nascendo, né? Nasce um bebê, nasce Tava uma mãe. Nascendo uma mãe. Mas você sabe que vai nascendo uma mãe, né? Isso. Porque agora eu tô nascendo de novo. Tá nascendo a mãe de adolescente. É várias fases. E eu tenho Noah, que ainda é uma criança. Então eu tenho que me descobrir também nesse processo que eu posso ser a mãe de um adolescente. Mas eu também preciso suprir a necessidade de uma criança. De uma criança. E isso antes me assustava, porque eu ouvia muitas mulheres falando disso como se fosse um peso. E nós, como mãe de segunda viagem, né? Mãe de 2, temos essa dificuldade de qual a entrega que eu vou fazer pra cada um.
pro outro e é uma cobrança muito grande, né? Sim. Igual a Cecília e o Ravi é pouca diferença, é 1 ano e 7 meses só de diferença. Mas a Cecília é menina e ele é menino. Então, assim, é muita coisa pra gente lidar, sabe? A Cacese tem que ser mais delicada, falar de uma forma. O Ravi ele já aguenta, já parece que já aguenta um. Mas tem que aguentar homem, né? Então, a gente tá formando um homem. Então é muito difícil lidar com essas duas emoções, né? A Ceci tem uma emoção totalmente diferente dele. E eu tenho que saber lidar com isso, e então é bem desafiador. E o quanto a gente se descobre neles, né? Nossa, muito. Ai, gente, como eu me descobri alguém que eu não sabia que eu podia ser. Sim, Né? eu sempre quis ser mãe de menino. De menino? De menino. Eu sempre quis ser mãe de menina. Mas aí não deu, né? Não deu. No caso, não rolou. Mas e como você lidar com isso, amiga? Amiga, foi muito difícil. É um papo para um outro podcast, porque foi pra um muito episódio. Foi um desafio. Eu não sabia, mas eu entrei em luto. Mas aí depois eu conto essa história. Tá. Porque não foi só simplesmente eu descobri que era um menino. Não foi só isso. Então. Mas Já aguardem. o buraco é mais embaixo. Vamos falar sobre isso. Mas também a gente pode falar do nosso trabalho. Como Sim, quem trabalhar na internet. Que é outra coisa. Influenciadoras. Somos influenciadoras. Que é outra coisa que também me fez descobrir muito de mim. Uhum. Sabe uma coisa que a internet me trouxe? Foi um choque comigo mesma. Uhum. Sabe essa coisa de você se olhar? Sim. Só que aí eu me olhei. Sim. Sabe? Reflete. Eu precisei lidar com a rejeição. Uau. Eu precisei lidar com o que eu estou fazendo nesta terra. Qual é o meu propósito? O porquê compartilhar. Por que eu decidi fazer isso na internet? Sim. E eu não sei você, mas eu pensei em desistir várias vezes. Quem não, né? Quem nunca? Quem nunca? E é uma coisa que a gente pode trazer também, né? Sim. O quanto trabalhar... Antes da gente começar a gravar, a gente tava falando disso. Exatamente. E é isso, descobrir o propósito em tudo que a gente faz. E esse é o poder do pode ser. Que você vai descobrir junto com a gente. Que você pode ser a mãe, a empreendedora, a dona de casa. A dona de casa. A fitness, mãe. que ela é fitness. Eu não sou tão fitness. Amiga, deixa eu te contar uma coisa que eu fiquei super emocionada essa semana. Com o quanto a gente pode ser coisas que a gente nunca imaginou. Domingo agora, Eu fiz meia maratona. Eu fiz a minha terceira meia maratona. Maravilha. E eu comecei a correr em janeiro do ano passado. Ou seja, fez Pouco um ano e tempo, pouquinho. Né? Pouco tempo pra... E eu nunca fui do esporte. Não, peraí. Eu não sabia que eu podia ser do esporte. Sim. Eu não sabia, porque quando eu era uma jovem adolescente, quando eu era uma mocinha, os meus seios eram muito grandes. Mas, tipo, muito grandes. Eu acho que eu cresci em torno dos meus seios. E isso, minha mãe tava lembrando disso outro dia. Eu não fazia aula de educação física. Porque a minha mãe tinha que ir na né? escola. Não, porque eu tinha vergonha. Correr, e pesava, e os meninos zoavam, criança, né, adolescente. E aí eu não dava conta. Aí o que aconteceu? A minha mãe tinha que ir na escola, porque eu não fazia aula, mas eu dava conta de fazer um trabalho, uma prova, uma coisa que me desse assim. Eu também não queria ficar sem nota. Sim. E aí, enfim, o tempo passou-se muitos anos, e nisso tudo eu fiquei uma pessoa extremamente sedentária. Extremamente. Conheci o senhor, meu marido. Morei um tempo na casa dele, que é uma coisa que a gente pode falar depois. Vai trazer. Agora a gente vai contar tudo. A gente vai abrir a boca aqui nesse lugar. Gente, vocês vão conhecer. Olha, sabe aquela história, tipo, minha vida é um livro aberto? Por exemplo, a nossa vida vai ser um livro aberto pra vocês. Então, e aí, o pai do meu marido, o senhor meu sogro, ele é muito fitness. Hoje ele tem 70 e alguns anos, 72, não sei. Inclusive, eu acho que eu quero trazer ele aqui um dia, porque ele é minha fonte de inspiração. Ele e minha sogra, meu Deus. E aí, ele, até hoje, ele anda 40 quilômetros de bicicleta. Uau. Ele vai, pega a bikezinha dele, 40 quilômetros de volta. Eu vou lá pegar minhas meias, meus tênis, minhas coisas. Gente, pegar bicicleta. Eu vou pegar alguma coisa. Eu preciso pegar uma corda, alguma coisa pra me trazer pra minha vida, pelo amor de Deus. Gente, eu estou no processo de voltar a amar o meu corpo, sair daquela questão de só focar nas crianças. Então, é um processo. Eu já joguei vários desafios na internet. A partir de hoje, eu vou fazer academia. E a gente para. E tá tudo bem. Claro que a gente precisa olhar e respeitar o nosso tempo, mas não com preguiça, não com procrastinação. Ou com né? peso. Ou com peso. Então,
tem que fluir, porque é bom pra gente, a gente vai melhorar, a gente vai crescer, mas sem peso, sabe? Sem te causar aquele desconforto. Mas é um processo que eu quero viver, porque eu quero viver pelos meus filhos. Mas você sabe que... Quantos anos a Ceci tá? A Ceci tá com 3, vai fazer 4 agora em agosto. Então, foi depois dos 3 anos completos das crianças que eu comecei a entender que eu também não era só mãe. Então. Até os 3 anos era uma simbiose nós três, no caso. Sim, ontem mesmo, na hora de dormir, eu já tirei eles da minha cama. Só que ontem veio um pedido: mamãe, eu quero dormir com você. E quem aguenta? Quem fala aquele não? cangotinho suado. Eu, filha, vai deitar na sua cama. Ela, não, porque você precisa fazer um carinho no meu braço. Aí eu falei, vem. Eu preciso fazer um carinho no seu braço. Você acredita? Eu falei, vem, filha, então é isso. Por mais que a gente passe as fases, tirei da cama compartilhada. Vai ter um momento que eles vão pedir novamente. E eu vou pegar, eu vou acolher. E vou voltar depois pra rotina. Então, é isso. Acho que até chegar esses 4 fechadinhos aí, que eles começam a desgrudar mesmo, assim, de ter mais... E a gente também começa a desgrudar deles. Porque é a fase que eu entendi. Também é uma coisa que eu posso contar. O porquê que eu comecei a trabalhar na internet foi algo relacionado a eles. Uhum. E foi quando eu entendi que eu precisava fazer algo para além de ser mãe. Sim. O esporte, ele entrou nisso também. Uhum. Por quê? Eu tinha um ideal de corpo. Sim. Que eu não tinha alcançado em nenhum momento da minha vida. E depois da gestação, piorou, assim. Degringolou. Muda né? o corpo inteiro. Só que hoje, com 2 filhos, eu tenho um corpo mais bonito que eu já tive em toda a minha vida. Uau. Em toda a minha vida, existência. Sim. Porque é sobre disciplina, não é sobre genética. Uhum. E aí, eu tava conversando com meu sogro, enfim. Aí, falei pro meu sogro, mandei uma foto da medalha, assim, e falei, sogrinho. Porque o meu sogro, ele entrou como uma figura paterna na minha vida. Porque meu pai, também é uma coisa que a gente pode falar, meu pai picou a mula embora, entendeu? É 90% dos brasileiros. E faltou. E eu encontrei no meu sogro essa figura, né? Uhum. E o meu sogro muito disciplinado. E atleta, Sim. já foi mais, né? Ele conta que ele jogava bola e um monte de coisa. Aí mandei uma foto, falei, sogrinho, minha 3ª meia maratona. Aí ele falou assim, quem diria aquela menina tão sedentária, hoje tão disciplinada e inspirando tantas pessoas. Uau. Eu comecei a pensar nisso, Cis, porque a gente às vezes não sabe quem nós somos. É verdade. Há um processo da gente se descobrir, ou seja, tirar do fundo aquilo que a vida acabou deformando. Por isso que a gente fala que você pode ser tudo que Deus falou que você seria. Eu nunca imaginei que eu seria uma pessoa fitness. Sim. E eu nem me considero uma pessoa fitness, eu me considero uma mãe tentando ser esportista, sabe? Uma esposa, uma pessoa que tá acessando coisas maiores do que imaginou em toda a sua vida. Uhum. Então, às vezes você pode olhar e falar, ai, nossa, é correr na rua. Mas pra mim, fazer uma meia maratona, eu sei os dias de sucesso que eu precisei ter. Que eu acordei sem querer, que eu saí à noite na rua pra correr com medo. Vencer os seus medos, né? Vencer meus medos, o frio, a vontade de ficar na cama, até alguns olhares, nossa, você só cuida do seu corpo, você tá muito bitolada, você só quer... Sabe? É que quando a gente não cuida, nossa, você não se cuida mais, depois você virou mãe, você se relaxou, aí quando você volta a se cuidar, nossa, agora você quer... nisso, agora não sai com as crianças, agora só quer... Isso, entendeu? É muitos... E começar a fazer falações. esporte, pra mim, também veio num lugar de eu falar para os meus filhos que, olha, o esporte faz parte da vida. Então, para as crianças aqui em casa, eles não imaginam que existem pessoas que não fazem esporte. Tipo, na cabeça deles não existe um mundo Quem não faz, né? que não tenha o esporte como parte da rotina. A minha cara, amiga. A minha cara, pois é, na casa todo mundo, ninguém faz esporte. Olha, mas foi uma coisa que porque eu não vim de um lugar que as pessoas praticavam esporte. Sim. E eu sei de onde o buraco, porque eu comecei a praticar esporte mesmo, pra sair de um buraco de ansiedade, amiga. Então. Um buraco Tem foi mais história, embaixo. né, Tem história. Tem história pra Eu isso. tinha crises de ansiedade, síndrome do pânico. Eu quase fui de arrasto pra cima com meu filho. Nossa. Então, tudo tem uma história. Tudo tem Tudo tem um porquê. Uma vez eu vi propósito um influenciador falando que toda placa tem uma história. Sim, Se tem placa, tem história. exato. Então, você tem o início de alguma coisa, tem história. Tem história o início do pode ser, né?
Uhum. E então a gente pode ser muito mais do que a gente é. Exato. Desde que a gente aprenda a descobrir, né? Tirar o que tá encoberto Sim. de cima da gente mesmo. Exatamente. E vocês veem que a diferença, né, entre a gente, né? A Tá já tá nesse processo, como ela vai contar mais profundo. E eu estou nesse processo de iniciar, de dar o primeiro passo, de vencer o meu sono, porque eu não dormi a noite inteira, sabe? Assim, então, tem toda uma Sim, questão. sim. Então a gente quer trazer para vocês que é possível, você pode ser, sabe? Então é um processo que a gente vai acompanhar vocês. Eu quero muito que vocês acompanhem a gente nesse processo também, dessa construção que tá nascendo, né, amiga? Desse projeto que tá nascendo aqui e do propósito dele, que há um propósito, né, que a gente, como não sei se vocês sabem, nós somos cristãos, né? Então a gente tem nossa vida envolto de propósitos do Senhor. E ele plantou isso aqui no nosso coração. Uhum, que é um Tá propósito, né? Sim. E qual é? Qual é o propósito, amiga? Qual é? Aguardem. Fica pro próximo episódio, então. Mas antes disso, Ah, eu quero trazer uma reflexão. Porque pode ser muito incrível. Sim. Tudo pode ser muito incrível, né? uhum. E qual que foi o momento da sua história pra gente já te conhecer um pouquinho mais, Sim. experimentar de você? Você sabe que a gente nos conhece não faz muito tempo. Tem menos de um ano, né? Então a gente também vai se descobrir, vai se conhecer mais aqui. Mais profundo que vocês. Vai ser bem legal. Exato. Fala um momento da sua história que você tem mais orgulho. Que você falou assim, cara, eu posso ser realmente a mulher que Deus me fez pra ser. Amiga, quando eu ganhei a Cecília. Foi de parto normal? Foi. Uhum. Foi. Ela. Quando eu descobri que era menina, eu fiquei. Tá bom, porque era primeiro filho, eu sempre sonhei em ser mãe. Sempre sonhei em ser mãe e eu queria ser mãe de casal. E aí, só que eu queria um menino primeiro. Eu não sei porquê, eu sempre foquei em ter o meu menino. E aí, quando eu descobri que era uma menina, deu aquela. Tá bom, vamos curtir Pode isso, ser. né? Quando comecei a comprar enxoval, quando eu comecei a montar tudo, tanto que o nosso Instagram, né, nossa história na internet nasceu com ela. Os nossos primeiros virais foi ela bebezinha de antes de 6 meses, porque ela já nasceu cabeludinha. Então eu vinha daquele processo de projeto de blogueira, né? Queria postar prato quando eu comia e tal. Mas quando eu engravidei, que eu vi mulheres, mães, falando, me dando dicas, olha, Flávia, vai ser assim, vai ser assado. Eu falei, gente, tem uma galera que vive isso. E eu tava com 24 para 25, grávida dela, né? E eu falei, uau, vou entrar num outro mundo, né? Que é o mundo da maternidade. E aí, quando a Ceci nasceu, aquela força que a gente descobre na hora do parto, na maternidade ali e no puerpério. O puerpério, muitas pessoas falam muito mal do puerpério. Eu falo que é o renascimento mesmo de uma nova pessoa. Então, quando eu tava passando por aqueles processos, eu não tinha coragem de reclamar dela. Porque, tipo, tava doendo o peito, tava doendo tudo. Quando ela vinha, né, que minha mãe me ajudou muito, quando ela vinha pro meu braço, aquilo passava e eu olhava. Você nunca passou pela sua cabeça, tipo, onde eu devolvo? Então, não, amiga, não. Passou. Gente, onde eu devolvo? Eu ia colocar onde? Não, não aconteceu. Igual eu falo, eu passei um ano e 7, que aí foi a chegada do Ravi. A gravidez dele já foi bem tensa. Então, quando eu descobri Ravi, que eu comecei a viver... Foi sem querer? Não foi sem querer, mas foi antecipado. Tá. A gente queria pra um ano após, né? Tá. E aí ele veio um ano antes. Aí foi onde a gente falou, eita, já estamos. Então, não estava nos prevenindo, mas também não queria, a gente não estava com intenção de chegar naquele momento. E aí, a maternidade da Ceci, eu não reclamava. E eu vi aquelas mulheres, aquelas mães reclamando, e eu falava, gente, mas por que tão pesado, né? É tão gostoso. Tá, eu não dormi essa noite inteira, mas é tão gostoso. Sabe assim? Então eu tava muito apaixonada pela Ceci. E hoje eu vejo que foi o Senhor que trouxe a Cecília mesmo, porque ela era um bebê tranquilo. Um bebê que dormia, que não tinha tanta cólica. Ela só acordava, né, nos processos de mamar, que a gente tinha que acordar. Mas o momento mais incrível foi quando eu me tornei mãe. Que aí eu descobri quem era a Flávia. Sabe aquela menina... eu sempre vivi para agradar as pessoas, para ser aceita. Era uma necessidade de aceitação que eu tinha muito grande. Venci, ainda faz... Tem muitas coisas que eu ainda preciso vencer nessa questão de aceitação, mas era muito mais forte.
Quando veio a Ceci, eu falei, acabou. Começou eu comecei a aceitar que eu era mãe dela, que eu era a responsável por ela. Eu tinha uma missão. Quando ela chegou, eu tinha uma missão de cuidar de um ser, sabe? E aí foi onde que eu fui... Eu falo, eu sou uma outra pessoa. Quem me conheceu antes da Ceci e não tem tanto contato, me conheçam novamente. Porque eu falo que foi uma experiência, um momento mais incrível da minha vida. Uau. Quando eu peguei ela no colo, eu falei, uau, agora eu tenho um ser humano pra guiar, pra conduzir, sabe? Deu sentido de... Mudou tudo. Deu sentido de vida. Deu A maternidade dá sentido de vida. Dá. O meu foi a maternidade, obviamente. Uhum. Mas o momento que eu mais tenho orgulho de mim foi com 15 anos, quando eu decidi não me conformar com a vida que eu tinha e fui embora de casa. Uau. E é uma decisão que é muito julgada, né, amiga? Eu tinha 15 anos, né? É muito julgada nessa idade. E eu tenho 2 irmãos que são mais novos que eu. O do meio tem 7 anos menos do que eu e o outro tem 8. E eu ficava com eles desde 11 anos. Uhum. Então a minha mãe precisava trabalhar, né? O pai também não deu conta. E aí eu cuidava deles, eu ajudava minha mãe nessa logística com eles. E a minha maior dor era eu vou embora e quem vai cuidar deles? Porque eu assumi uma responsabilidade muito cedo, né? Sim. Mas a vida que eu tinha ali era... Eu ficava olhando tudo aquilo. E um dia a gente pode fazer também um podcast sobre a nossa conversão, né? Uhum. Porque eu já tinha Jesus. Uhum. E eu sabia que ele tinha uma vida Conhecia, abundante. tinha ouvido falar, mas não conhecia. Não, no profundo. eu Já tinha conhecia, Jesus. O Jesus me escolheu. Isso é fato. Uhum. Então ele sempre se apresentou muito pra mim. E a Bíblia sempre diz que a gente tinha uma vida abundante e tal. E a vida que eu tinha não era boa, não. A amiga não era boa. E eu falava, gente, não é possível. Uma das coisas que eu sempre fui, é inconformada. Uhum. Inconformada com muitas coisas. Sim. Então eu dou um jeito de dar certo, sabe? Uhum. E aí eu não me conformava com aquela vida, aquela situação que eu estava vivendo era insalubre. Uhum. E um dia eu planejei tudo na minha cabeça. Eu já trabalhava, então eu fui pra escola. E aí da escola eu fui pro meu trabalho, pedi demissão, peguei o dinheiro. A minha mochila já tava cheia das minhas roupas e nunca mais eu voltei. E é um momento incrível mesmo, né? Porque Foi um momento... é uma decisão de agora eu sou por mim. Não, eu tinha a postura de eu não volto mais. Uhum. Eu demorei pra tomar essa decisão. Eu tinha 15 anos. Hoje quando eu então. penso, aqui na época, né? A gente vive como eu posso dizer? A emoção mesmo do momento, né? Depois a gente pensa e fala, nossa, poderia dar muito errado. Podia ter dado muito ruim. Muito ruim, assim. Podia ter dado muito ruim. Mas deu muito bom, graças a Deus, assim. Mas foi muito desafiador, assim, até o meu casamento. Porque o meu casamento foi um momento em que eu... Logo em seguida você conheceu o Bruno? Não. Eu saí de casa com 15, eu comecei a namorar com o Bruno com 21. Ah, demorou um pouco. Demorou Você bastante fez tempo. Uma correria sozinha. Eu fiz. Aí eu fui morar com a minha avó. Imagina, eu batendo na casa da minha avó, eu não sabia. Imagina eu bater na cara, vim morar aqui com você. Hoje eu fico pensando em todo mundo, sabe? Na minha mãe, lendo uma carta. Você deixou? Deixei uma carta. Amiga, você não despediu assim, mãe? Não, ela não sabia, eu fui pra escola. E nunca mais voltei. Meu Deus! Tá vendo? A gente vai conhecer as histórias desse lugar. Então, hoje eu penso, né? Minha tia, minha avó, todo mundo, assim, como que foi pra todo mundo. Hoje que eu sou adulta, que eu tenho filho. Sim. Mas na época eu só queria sobreviver, sabe? Eu queria sobreviver. Com 17 eu já pagava conta, água, luz, tudo. Uma vida de adulto. Uau. Já. Com 18 comprei meu primeiro apartamento. Nossa, amiga. Não cheguei a morar nele, mas eu papo pro outro. Mas comprei meu primeiro apartamento. Então, nesse dia eu tive muito orgulho de mim. E, amiga, quantas vezes hoje, com quase 40, né, 38, eu falo, cadê a coragem daquela menina? Porque às vezes hoje eu tenho medo de algumas coisas, que eu falo, cadê a coragem daquela menina, cara? Ousada, né? Ousada que foi, meteu as caras, trabalhou, fez faculdade. E às vezes eu me vejo presa em umas coisas tão pequenas, sabe? E eu falo, cadê a coragem daquela menina? Então, esse foi um dia de muito orgulho pra mim. Porque eu sabia... Não era nem do que eu tava abrindo mão, porque com 15 anos eu tava abrindo muita coisa. Mas eu estava abrindo os braços pra muita coisa. Disponível pra viver o novo, né? O que Deus me fez pra ser.
Arrasou. E você? Qual é o momento que você sente mais orgulho da sua vida? Conta aqui pra gente. E vamos falar sobre o propósito de tudo isso, mas aí a gente vai falar no próximo episódio. Porque também se deixar a gente fala aqui há 3 dias, viu? Amores, obrigada pelo tempo. Já segue a gente nas redes sociais, se vocês não estão seguindo ainda. Vem conhecer a nossa família, conhecer a Tá mais de profundo também. Ela cria um conteúdo maravilhoso. E já vai estar nas plataformas, né, amiga? Nas plataformas de áudio, a gente tem o canal do YouTube também, se inscreve aqui no canal do YouTube. E é isso, tá tudo nascendo, então vai ser tudo novo, vai ser tudo... a gente tá se descobrindo tudo junto, mas... Como a gente vai falar sobre o propósito disso tudo, vocês vão saber nos próximos episódios. E a princípio, a gente vai liberar um episódio por semana. É isso. Arrasou? Beijo. Fica com Deus. Tchau, tchau.